O senhor Francisco Marques, diretor da Acrimate, Associação de Criadores do Mato Grosso, fez um artigo que foi publicado em alguns órgãos de imprensa nacional, comentando a questão do orçamento da Embrapa para 2019. Nesse ano, a previsão, esse ano 2018, foram 3 bilhões e meio o orçamento da Embrapa. Só que 85% disso foi para pessoal, o que é uma despesa obrigatória. O que acontece nesse momento? Há uma previsão para o próximo ano de haver um corte de 20%. Vai cortar 20% do pessoal? Não vai cortar em cima de quê? De manutenção, de pesquisa, de recursos, de investimentos. Ou seja, cada vez mais os órgãos públicos estão ficando apenas para pagar pessoal, praticamente, ou pessoal ou inativos. Então, o que falta hoje no Brasil? Falta recurso para que o órgão possa produzir, mostrar serviço, fazer pesquisa, e no caso do Brasil, um dos poucos setores do Brasil que tem competitividade mundial é a agropecuária. Por que isso? Porque nós desenvolvemos uma tecnologia própria aqui no Brasil, uma tecnologia para os clima tropical. O que parecia impossível no passado acontecer, hoje é uma realidade. O Brasil passa a ser um player importante no fornecimento de grãos e carnes para o resto do mundo. E a Embrapa teve um papel fundamental. Ela foi responsável por trazer gramíneas da África, por exemplo, as braquiárias, os pânicos, selecionar aqui no Brasil, gerar materiais que hoje tomaram conta das principais pastagens cultivadas no Brasil, que são materiais que foram introduzidos pela Embrapa e foram trabalhados, foram variedades criadas nos centros de pesquisa da Embrapa. No caso da pecuária de corte, o Brasil importou não mais que 10 mil animais de zebuínos. Porém, hoje, grande parte do rebanho brasileiro, que não se sabe o valor exato, mas que é alguma coisa por volta de 200 milhões de cabeça, são animais de raça zebuína, especialmente a Nelore. Hoje, os trabalhos que está se procurando fazer no Nelore, a pesquisa está fazendo no Nelore, o trabalho que foram feitas as raças de corte europeia, ou seja, procurar precocidade, qualidade de carcaça, animais que têm um bom índice de conversão, uma carne com marmoreio, com maciez, ou seja, isso a pesquisa tem um papel fundamental. Se nós tivermos uma empresa como a Embrapa, que já sofreu no passado na área de grãos, por causa da lei que proibia os trabalhos com transgênicos. Hoje, é difícil ela recuperar o tempo perdido. E se ela não tiver recurso para a sua manutenção, para aplicar em pesquisa, como é que ficam os resultados? O que a gente pode esperar no futuro de novas variedades, novos sistemas de produção, novos cultivares, novos controle de pragas e doenças? Ou seja, tem um campo fantástico que a pesquisa tem que fornecer ao agropecuarista brasileiro. E o Brasil precisa disso, porque cada vez mais nós estamos disputando um mercado internacional em que nós temos que ter produtividade, nós temos que ter competitividade para poder enfrentar os concorrentes nossos no mercado internacional. Esse mês, por exemplo, esse mês de agosto, possivelmente seja um mês que o Brasil vai mais exportar carne bovina de toda a sua história, ou seja, esse número pode chegar a 145, 146 mil toneladas de carne in natura, carne bovina in natura. Isso foi graças ao trabalho de pesquisa. A pesquisa fez com que o Nelore fosse um grande produtor de carne, com carne de qualidade, com condições de disputar mercado em qualquer mercado do mundo. E agora, o trabalho que esse artigo feito pelo senhor Francisco mostra a preocupação do setor. Qual é o futuro que nós vamos ter? Como é que vai ser a Embrapa nos próximos anos, se cada ano está se cortando cada vez mais o orçamento? E esse orçamento não pode ser cortado em despesa obrigatória, como o caso de salários e obrigações sociais. Se corta em quê? Se corta naquilo que é o fundamental, que é recurso para manutenção, recurso para investimento, recurso para fazer a pesquisa. Então, nós vamos ter uma equipe excepcionalmente capacitada, porém sem recurso para fazer. É um tema extremamente importante e que, infelizmente, nas campanhas eleitorais do Brasil passa batido, ninguém questiona, ninguém argumenta, ninguém pergunta o porquê das coisas.